Salvem todos. Aqui é o Rodrigo Menezes. Estou iniciando, né, no canal Papo de Autor, né, uma série de resenhas sobre livros, né, que me despertam atenção. Eu seleciono, eu escolho, né, com o interesse de falar sobre, dar sugestões, né, dicas, né, para quem está interessado em ler e até mesmo críticas, né, sobre o que passa aqui na nossa mão e a gente, né, transmite para vocês. Dois mil e vinte foi um ano considerado atípico, foi um ano considerado até tétrico, né, gente? O que me salvou foi ter feito uma boa seleção de livros, né? Livros assim que ou eram bons, ou eles tinham algum diferencial que me chamaram bastante atenção. Um dos livros que eu queria destacar, né, um dos livros mais marcantes, foi o livro que eu vou apresentar hoje para vocês, que é o livro Olhos de Jade, da Vitória Cristina Amâncio. Tá? Esse livro eu considero muito interessante porque ele trabalha, né, com uma proposta assim. O que a gente produz hoje de literatura fantástica nacional? Sempre teve a vibe, né? Sempre teve a onda. Cada década, cada grupo de 5 anos, né? Os autores nacionais que estão, para mim, né, estão começando agora, eles apostam em estilo e vão. Era muito comum nas primeiras, né, leituras que eu fazia dos livros nacionais de fantasia, era aquela tentativa de criar uma alta fantasia. O livro da Vitória Cristina Amâncio, ele tenta ser inovador e diferente nessa proposta, na proposta da ambientação. Ele começa, né, com a proposta de uma fantasia urbana, porque se passa nos dias de hoje, porque existem seres, né, místicos, mágicos, convivendo com seres humanos nas grandes cidades e tudo mais, até o momento que a gente tem a informação que existe, né, existe um mundo místico. E ele fica, olha só que interessante, no centro da Terra. Foi uma ideia muito criativa da autora. Né? É uma coisa que já se torna um pouco já um padrão, pelo menos eu tenho observado nas últimas leituras de fantasia, é que a autora pega, né, elementos sobrenaturais, como lobisomens, vampiros, sereias, né, e transforma eles como se fossem castas, né? Existe o reino das sereias, né? Eles divididos, cada um com a sua administração política. Existe o reino dos vampiros, o reino dos bruxos, fulano não se dá bem com ciclano, tá? E uma inovação, né? Ela reescreve, pelo menos é o que eu vi mais diferença, ela reescreve a visão que a gente tem dos zumbis. Né? Os zumbis não seriam, né, aqueles cadáveres apodrecendo, seria uma outra linhagem de seres sobrenaturais inteligentes. Né? Então aí tem um pontinho positivo aí para a autora. Né? E outro ponto também, né, onde entra tudo isso, a narrativa. Nesse ponto, a gente já começa a perceber alguns elementos que já são aqueles lugares comuns da fantasia atual. Era raro antes, né, a protagonista feminina, agora se torna uma regra, que é a Jade. Inclusive ela dá nome ao livro. Olhos de Jade é, até onde eu entendo, o primeiro volume de uma coleção que ela ainda está escrevendo, chamada Crônicas de Jade. O próximo volume, já deve estar saindo pela editora Pendragon, é O Coração de Jade. Né? O que me desperta bastante já a curiosidade. Né? O que temos, né, adiante.
Depois de Olhos de Jade, Coração de Jade, O que será mais que vem? A personagem, ela é brasileira, embora ela tenha esse nome, Jade Clark, né? Tô vendo uma leva muito grande assim de autores que ambientam no Brasil suas histórias, mas os nomes são um pouquinho diferenciados. Ela tenta criar uma explicação para isso. Tá? Ela tenta criar uma explicação, que a família é de origem estrangeira. A menina, né, que é uma colegial, ela é criada pelos tios. Os pais, existe a suspeita, né, que eles são falecidos, mas não fica muito exato, muito claro, né, sobre isso. E eu entendo que a autora tem intenção em deixar essa sensação de surpresa. O livro vai contando em primeira pessoa, né, ela contando a narrativa dela, em que o tio, que era o último parente vivo, né, falece. Ela decide, né, ela decide então tomar conhecimento de um diário que estava entre os bens dela, né? E aí esse livro, né, correção, esse livro, mais do que um diário, parece um livro de fantasia. E ela acredita que é um livro de fantasia, mas na verdade a gente já percebe de cara, bem no início do livro, que ele já conta meio a vivência, né, desse cenário místico que a aguarda. E aí, gente, nós temos aqueles lugares comuns, mas eles funcionam muito bem numa narrativa. A personagem tenta descobrir, né, o passado da família e acaba tendo, né, conclusões sobre si mesma, quem eu sou. Ela tem diversos sonhos com uma personagem chamada Célia. E até surge uma certa crise de identidade. Há um momento, né, se a gente for destacar não só os pontos positivos, há um momento em que a gente fica um pouquinho confuso, né, com alguns dos pensamentos da menina, da garota Jade. Mas por quê? Né? Aí é um recurso literário, né, que alguns vão gostar, outros não. Ela também está confusa. Ela também está tentando entender quem é ela, onde que eu tô, o que que eu tô fazendo da minha vida. E, né, um fraco spoiler aqui, uma das melhores cenas é quando Jade desperta seu poder. Né? Ela está no momento em que ela está sendo atendida, porque ela é órfã, né? E todo aquele lance, né, da escola, assistência social e etc e tal, né? Tentando cuidar da menina, inclusive dando certa bronca, e o emocional dela dispara, né? E ela literalmente carboniza, né, as personagens. Esse momento é quase tragicômico, chega a ser tragicômico, que simplesmente acontece aquilo, né? Ela, opa, exagerei no meu poder. E de repente abre uma portinha mágica lá do nada, né? Entra um personagem mágico e tenta limpar a bagunça. É mais ou menos isso que espera, né, os leitores de Olhos de Jade. Outro elemento também que é importante desse primeiro livro é que o livro não é brusco naquele momento em que está apresentando, né, o mundo mágico. A personagem está no mundo normal e de repente a gente joga no mundo mágico. Eu até, fazendo meu exame de consciência, né, eu já vi livros que rapidinho jogam um capítulo, né, um capítulo no mundo normal e lança o personagem no mundo mágico. O Olhos de Jade é gradativamente a introdução da personagem nesse mundo místico. Né? É gradativamente essa introdução. Ela vai conhecer, né, o Igor, que teria aquele papel dentro da família de irmão. No início, gente, e o Igor não é uma personalidade muito divertida. Até sei que o Igor, né, para quem leu, tem alguns haters aí. Mas é um personagem interessante. Ele e a Jade começam com aquela estranheza de você é esquisita, você é esquisito, e depois a gente vai vendo desenvolver, né, um bom relacionamento entre os dois. Inclusive a família, aí é um dos lados que eu achei mais deliciosos na descrição,
A família tem uma lanchonete na casa, né? Com tantas formas, né, de viver, ganhar a vida, a família justamente tem uma lanchonete. E aí naquele momento em que o casal está discutindo, a Jade e o Igor, eles vão até a lanchonete, fazem um lanche, e enquanto a briga se reduz. Parece quase, gente, uma descrição, né, de uma coisa da vida real. A autora, eu vejo que em alguns momentos, né, parece que ela se baseia em situações que realmente a gente veria na vida real. Como, por exemplo, os alunos que fumam escondido atrás da escola, né, o famoso não façam isso, crianças. Mas eles arrumam desculpas esfarrapadas, né, sobre isso, para parecerem que são bons meninos e tudo mais. Existe o momento em que a Jade, nessa descoberta mística, né, ela fica tonta, fica zonza, e aí eles têm que arrumar uma desculpa, né? E aí as desculpas são mais mirabolantes, e a fala me lembra adolescente. Isso que eu achei muito legal. A fala é mais realista do que cênica, do que tão enfeitadinha, tão bonitinha. Então por isso também que eu achei positivo nessa narrativa, nessa história. Achei fantástico. O ponto interessante né, de toda essa história concluindo, cria-se um universo mágico, né, ao mesmo tempo uma alta fantasia, porque existe um cenário mágico, sim. Cria-se, né, um ambiente que seria a fantasia urbana, os seres mágicos, místicos, convivem conosco, né? E eles disfarçadinhos, às vezes em exílio, né? E tudo mais, às vezes assessorando quem está em exílio também. Existe a questão da autodescoberta da personagem, né? E aí, por exemplo, alguns, talvez que leiram muito de sopetão, podem criticar essa parte. Podem criticar essa parte, que a autora parecia que ela usou mais a linguagem cotidiana, né? O que essa personagem está pensando, né? Mas sim, é realista. A personagem poderia realmente estar naqueles momentos de sonhar com alguém, sonhar consigo mesma, quem sou eu, né? Como foi minha infância, e as memórias vão, né, se encaixando devagarzinho. Então fica a minha dica, tá? Eu pontuo positivamente esse livro, eu recomendo, tá bom? E eu fico na expectativa da continuação em breve. Aí eu deixo até o recado para a autora. Assim que possível, quero ver o Coração de Jade em mãos, ok? Parabéns, autora. E até a próxima resenha, pessoal.